Acontecimento, uma viagem filosófica através de um conceito, de Slavoj Žižek. Quinta parada, conexão 5.2, o simbólico, a nova harmonia. Um toque do teu dedo no tambor desencadeia todos os sons e inicia a uma nova harmonia. Um passo teu recruta os novos homens e os põe em marcha. Tua cabeça se vira, o novo amor. Tua cabeça se volta, o novo amor. Mude nossos destinos, acabe com os flagelos a começar pelo tempo. Te cantam as crianças. Plante onde puder a substância de nossas fortunas e de nossos desejos. Lhe imploram elas. Chegando do sempre, irás a toda parte. Nota, traduzido por John Ashbery. Fim da nota. Esses versos de A une raison, A uma razão, de Arthur Rimbaud, fornecem a mais sucinta determinação do acontecimento simbólico, que é a emergência de um novo significante mestre. Esse momento acontecimal é aquele em que o significante, uma forma física que representa um significado, entra, no entanto, no que ele significa, quando o significante se torna parte do objeto que designa. Imaginemos uma situação de desordem social em que diferentes grupos sociais têm diferentes expectativas, projetos e sonhos. Um agente, então, consegue uni-los sob a bandeira de um significante mestre, que não elimina essas diferenças, concentrando-se na base comum, as visões e os valores compartilhados dos grupos. Meramente permite que cada um deles reconheça seu próprio conteúdo no significado compartilhado. Digamos que esse significante seja solidariedade. Ele vai significar algo diferente para um trabalhador desempregado, um fazendeiro conservador, um soldado, um policial, etc., etc. Mas o pacto social, a unidade que esse significante vai impor, não será, não obstante, simplesmente ilusório, ou seja, não será apenas uma máscara imaginária encobrindo diferenças que continuam existindo. Enquanto a imposição desse significante serve como ponto focal para um movimento político real que acaba chegando ao poder, ela estabelece sua própria realidade social. As pessoas efetivamente colaboram, ainda que lhes pareça que assim o fazem para seus próprios propósitos. Não importa que alguns grupos usem esse significante cinicamente. O que importa é que participam do espaço social simbólico sob sua bandeira. Dessa forma, seguindo a análise de Marx sobre o Partido da Ordem, que assumiu o poder quando murchou o elan revolucionário na França, o segredo de sua existência era, citação, a coalizão de orleanistas e legitimistas num só partido revelada. A classe burguesa dividiu-se em duas grandes facções que, alternadamente, os grandes proprietários de terra sob a monarquia restaurada e a aristocracia financeira, juntamente com a burguesia industrial sob a monarquia de Júlio, haviam mantido o monopólio do poder. Bourbon era o nome real que representava a influência predominante dos interesses de uma facção. Orleans, a designação real, que representava a influência predominante dos interesses da outra. O reino sem nome da República era o único em que as duas facções podiam sustentar com igual poder seu interesse de classe comum sem abandonar sua rivalidade mútua. Nota: Karl Marx e Friedrich Engels, Selected Works, volume 1. Moscou, Progress Publishers, 1969, página 83, fim da nota. Os deputados parlamentares do Partido da Ordem percebiam seu republicanismo como um disfarce. Os debates do parlamento produziam derrapadas verbais e ridicularizavam a República para tornarem conhecido que seu verdadeiro objetivo era restaurar a monarquia. O que não sabiam
era que eles próprios estavam equivocados quanto ao verdadeiro impacto social de seu governo. Sem o saberem, estabeleceram as condições da ordem republicana burguesa que tanto desprezavam. Por exemplo, garantindo a segurança da propriedade privada. Assim, não é que eles fossem realistas sob máscaras republicanas, embora se sentissem assim. Sua convicção realista interior é que foi uma fachada ilusória a mascarar seu verdadeiro papel social. Em suma, longe de ser a verdade oculta de seu republicanismo apregoado, seu realismo sincero foi o suporte fantasístico de seu republicanismo real. Foi o que agregou paixão à sua atividade. Será então que os députés do Partido da Ordem não estariam representando representar-se como republicanos? Ser o que realmente eram? Essa reversão significante, a imposição de um significante mestre, não é simplesmente externa à coisa designada. O que ela faz à coisa é fornecer-lhe uma característica adicional incognoscível, que aparece como a origem oculta de suas propriedades. Imagine-se o nome da nação de alguém como o significante mestre. Se perguntarmos a um membro dessa nação o que significa ser americano, russo, britânico, a resposta nunca será somente uma série de propriedades observáveis, mas sempre algo como, abre aspas, é uma coisa misteriosa que nos faz americanos, russos, britânicos e que é responsável por todas as características observáveis. É uma coisa que os estrangeiros não podem entender. Para senti-lo, você precisa ser um de nós. Fecha aspas. O fato de esse misterioso X parecer mais profundo que a linguagem, além de uma clara articulação linguística, é um efeito do próprio sobrepeso da linguagem sobre seu objeto. Um ato discursivo torna-se um acontecimento simbólico se e quando sua ocorrência reestrutura o campo inteiro. Embora não haja um novo conteúdo, tudo é, de alguma forma, profundamente diferente. Gilles Deleuze elaborou essa dimensão em sua noção de um passado puro. Não o passado para o qual caminham as coisas presentes, mas um passado absoluto, abre aspas, em que todos os acontecimentos, incluindo aqueles que desapareceram sem deixar vestígios, são armazenados e lembrados como o seu fenecimento, fecha aspas. Nota: James Williams, Gilles Deleuze's Difference and Repetition, A Critical Introduction and Guide. Edimburgo, Edinburgh University Press, 2003, página 94. Fim da nota. Um passado virtual que já contém coisas que ainda estão presentes. O presente pode tornar-se o passado porque, de certa maneira, ele já é. Pode perceber-se como parte do passado. O que estamos fazendo agora terá sido história. Abre aspas. É com respeito ao elemento puro do passado, compreendido como passado em geral, como um passado a priori, que um certo presente antigo é reprodutível e o presente presente é capaz de refletir-se. Fecha aspas. Nota: Gilles Deleuze, Difference and Repetition, Londres, Continuum Books, 2001. Página 81. Fim da nota. Significaria isso que esse passado puro envolve uma noção profundamente determinista do universo, em que tudo o que está para acontecer, por vir, toda a verdadeira disposição espaço-temporal, já é parte de uma rede imemorial atemporal virtual? Não. E por uma razão muito precisa. Porque, abre aspas, o passado puro deve ser todo o passado, mas também é passível de mudança mediante a ocorrência de um novo presente. Fecha aspas. Nota: Williams, Gilles Deleuze, OpCity, página 96, fim da nota. Foi o grande conservador T.S. Eliot quem primeiro formulou claramente esse elo entre nossa dependência em relação à tradição e o nosso poder de mudar o passado. Citação: o senso histórico envolve uma percepção, não apenas da preteridade do passado,
mas de sua presença. O senso histórico obriga um homem a escrever, não apenas pensando em sua própria geração, mas com o sentimento de que toda a literatura da Europa desde Homero, e dentro dela a literatura de seu próprio país, tem uma existência simultânea e compõe uma ordem simultânea. Nenhum poeta ou artista de qualquer área tem seu significado completo sozinho. Sua aceitação, seu reconhecimento, é o reconhecimento de sua relação com os poetas e artistas mortos. Não se pode valorizá-lo sozinho, deve-se colocá-lo por contraste e em comparação entre os mortos. A necessidade a que ele deve conformar-se, com a qual deve ser coerente, não é unilateral. O que ocorre quando se cria uma nova obra de arte é algo que acontece simultaneamente a todas as obras de arte que a precederam. Os monumentos hoje existentes formam uma ordem ideal entre si mesmos, a qual é alterada pela introdução entre elas de uma nova obra de arte, a realmente nova. A ordem existente está completa antes que chegue a nova obra. Para que a ordem persista após a ocorrência da novidade, toda a ordem existente deve ser, ainda que ligeiramente, alterada. E assim, as relações, as proporções, os valores de cada obra de arte em relação ao todo são reajustados. E essa é a conformidade entre o velho e o novo. O passado deve ser alterado pelo presente, da mesma forma que o presente é dirigido pelo passado. E o poeta, que está consciente disso, terá consciência de grandes dificuldades e responsabilidades. T.S. Eliot, Tradition and the Individual Talent. Em The Sacred Wood, Essays on Poetry and Criticism. Londres, Faber & Faber, 1997, publicado pela primeira vez em 1921. Fim da nota. Quando Eliot afirma que, ao avaliar um poema vivo, deve-se colocá-lo entre os mortos, está formulando precisamente um exemplo do passado puro de Deleuze. E quando diz que, abre aspas, a ordem existente está completa antes que chegue a nova obra. Para que a ordem persista após a ocorrência da novidade, toda a ordem existente deve ser, ainda que ligeiramente, alterada. E assim as relações, as proporções, os valores de cada obra de arte em relação ao todo são reajustados. Fecha aspas. Está formulando com uma clareza semelhante o elo paradoxal entre a completude do passado e nossa capacidade de alterá-lo retroativamente. Precisamente porque o passado puro é completo. Cada nova obra reajusta todo o seu equilíbrio. Tomemos a precisa formulação pelo escritor argentino Jorge Luis Borges da relação entre Kafka e seus múltiplos precursores, dos antigos autores chineses a Robert Browning. Abre aspas. A idiosincrasia de Kafka, em maior ou menor grau, está presente em cada um de seus textos, mas se ele não tivesse escrito, não a perceberíamos, ou seja, não existiria. Cada autor cria seus precursores. Sua obra modifica nossa concepção do passado, assim como vai modificar o futuro. Fecha aspas. Nota: Jorge Luis Borges, Other Inquisitions, 1937 a 1952. Nova York, Washington, Square Press, 1966, página 113. Fim da nota. Assim, a solução propriamente dialética do dilema, abre aspas, ele está realmente ali na fonte, ou será que nós só o lemos na fonte? Fecha aspas. Ele está ali, mas só podemos perceber e afirmar isso retroativamente, a partir da perspectiva de hoje. Aqui, o filósofo canadense contemporâneo Peter Hallward nos desaponta em seu livro Out of This World,
Em tudo mais, excelente, em que ele enfatiza apenas o aspecto do passado puro como campo virtual, em que o destino de todos os acontecimentos reais está antecipadamente selado, uma vez que tudo já está escrito nele. Nota: ver Peter Howard, Out of This World, Londres, Verso Books, 2006. Fim da nota. Ele ignora o movimento retroativo em que Deleuze também insiste, a forma como esse eterno passado puro que nos determina plenamente é, ele próprio, submetido à mudança retroativa